Você diz que tudo acabou, porque Deus te esqueceu. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmão? A paz de Deus para meus irmãos. A paz de Deus para você que aí está. Para ouvir mais uma palavra, né, irmã? Uma palavra matuta. Eita glória! Amém, meus amados irmãos? E lá vem mais palavras sem muita enrolação e sem muita história, né? Que eu não sei contar história, né? Meu Deus! Rapaz, a gente é uma benção, né? É a gente aqui falando de Deus e o Espírito Santo de Deus revelando. Deixa revelar, irmão. Deixa revelar. Eu venho trazer aqui uma palavra que está em Tiago, capítulo 5, no seu versículo 16. Para você que é acostumado a pecar, amém? Glória a Deus. Você que é acostumado a pecar, né? E você tem que saber o que é preciso fazer depois que a gente peca, tá bom? Nos tempos de hoje, tá bom? Nos tempos atuais de hoje. Deixa eu abaixar esse rádio aqui. O rádio tá na FM ali. Então, irmão, diz a palavra do Senhor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, vem dizer assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Confessem os seus pecados uns aos outros. Confessa o seu pecado ao seu irmão, viu? Quando você chegar na igreja, se você pecou, amém? Confesse o seu pecado lá ao seu irmão, tá bom? Confesse, chegue lá, chame ele à parte. Você sabe que seu irmão ele não gosta de muito arrumadinho e nem gosta de fazer coisa errada, né? Falar por trás, sair comentando, fazer comentário sobre o pecado do irmão. Amém? Você que está firme, forte, né? A Bíblia diz, olha, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas quem está em pé, cuide para que não caia. E se você caiu, procure um irmão da igreja, aonde você congrega, confesse para ele que você caiu, que você está em pecado. Está entendendo? E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmão, eu vi um exemplo. Agora lá vem eu. Dá motivo para você me perseguir, para você me crucificar. Eu vi um exemplo de um irmão que ele pecou. E ele veio obedecer essa palavra aqui. Confessem os seus pecados uns aos outros. Entendeu? Confessar, né? Ali dentro da igreja, né, irmão? Aí ele, irmão, ele caiu no ato de adultério. E vocês sabem, irmão, que de muitas vezes, lá vai eu mexer um pouco também de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, que fala sobre a Santa Ceia. Às vezes a gente fala, irmão,
E tem momento que pede para a gente ir para a palavra. O Espírito Santo, ele é uma benção. Primeiras Coríntios, eu acho que é 11, irmão. Primeiras Coríntios 11. Glória a Deus. É isso mesmo, irmão. Vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Então, irmão, a Santa Ceia, o que é que eu entendo na Santa Ceia, irmão? A Santa Ceia, irmão, ele é um símbolo. Ele é um símbolo, tá certo? Que eu acredito muito, porque também a Bíblia, irmão, irmão, se você voltar para entender, no lado material e simbólico, você vai entender que a Bíblia, ela é um ato simbólico. Se você não tomar, irmão, não quer dizer que você está em pecado, não, irmão. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque quem fala é o Espírito Santo de Deus no seu subconsciente. Quando você peca, irmão, você é cobrado automaticamente na sua consciência. Você fica sendo cobrado pelo Espírito Santo. Entendeu? É isso aí. E quando você é convidado para ir a um culto de Santa Ceia, e lá você não compartilha, tomando aquela ceia, ingerindo a ceia, o que é que vai ficar na interrogação daquele povo todinho? Já que você é um crente, é uma irmã ou um irmão que se titula uma pessoa não santa, mas que anda em santidade com Deus, e você de repente não tomou a Santa Ceia, o que é que vai deixar na cabeça daquele povo que ali está? Que você está em pecado. A interrogação cresce mais na cabeça delas quando elas ficam tentando, matutando, entender qual foi o grau ou qual foi o tipo de pecado que você cometeu. E a Bíblia diz que não há pecadinho nem pecadão, todos é pecado. Agora o pecadinho e o pecadão, todos são pecado. E Deus, ele está pronto para perdoar. Amém? Deus está pronto para perdoar. Só tem um pecado que Deus não perdoa de forma nenhuma, é quando você blasfema contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Amém? Mas quando você vai para um culto de Santa Ceia, que lá você não toma Santa Ceia, automaticamente você está dizendo para todo mundo ali que você está em pecado. Mas qual foi o seu pecado? Qual foi o grau que você pecou? Vai ficar martelando na cabeça de todos que ali estão. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser um motivo de conversinha, de mexeriquinha, de fofoquinha. A expressão é essa, não tem para onde correr. Se eu for para uma igreja e lá for um culto de Santa Ceia, que eu for convidado, se eu não tomar a Santa Ceia, eu vou deixar uma brecha grande para que todos que ali estão, que me conhecem, que sabem que eu não sou santo, mas ando em santidade, amém? Procuro andar em santidade com Deus, mas eu não tomei a Santa Ceia, e aí? Pronto, é isso aí que eu quero explicar. É para isso que a Santa Ceia serve, para você informar para o líder da igreja qual é a sua situação, entendeu? É para isso que a Santa Ceia serve. Então, quando você não toma a Santa Ceia, o líder depois, ele vai lhe convidar para uma conversa. E vai ser difícil de você explicar. Aí é por isso que vem aqui em Tiago, capítulo 5,16, que diz: confessem os seus pecados uns aos outros. Eu não faço uma coisa dessa, irmão. Irmão, escute bem. Quando você chega
no tempo atual de hoje, irmão, acredita, vem comigo, irmão, vem comigo, vem entender comigo aqui, eu estou no lado material, e você vai concordar comigo. Você tem coragem mesmo de você cair no pecado, mesmo sem querer pecar. De muitas vezes nós pecamos induzido por alguém, irmão. Você sabe, muitas vezes nós pecamos induzido, provocado por alguém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas provocado a pecar, sendo induzido ou não, se porventura você cometeu um pecado, você tem coragem de falar lá na igreja onde você está para alguém, irmão? Você tem coragem? Porque, irmão, no tempo atual de hoje, do jeito que está, irmão, você sabe que eu não estou mentindo, irmão. Você sabe, se você cometer um pecado e falar para alguém dentro da igreja, irmão, olha, vai ser uma fofocaiada com o seu nome, irmão, vai ser uma contendaiada, vai ser um problema sério na sua vida, porque você pecou e você falou, você confessou o seu pecado para o seu irmão, você confiou numa pessoa que não devia ter confiado. Amém? Agora, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, eu concordo. Nós precisamos de orarmos uns pelos outros. Você acha que você cometeu um deslize, você cometeu um pecado, seja um pecadinho ou pecadão, não sei qual é o pecado que você cometeu, você tem coragem de confessar esse pecado para alguém da igreja que você tem como amigo ou como líder nos tempos de hoje? Seja sincero, fala a verdade. Irmão, nunca eu farei isso, entendeu? Eu nunca farei isso, que eu vi aí um exemplo de um irmão que fez isso aí, e quando foi no outro dia, estava, irmão, lá, o escândalo terrível com o nome dele, e a Bíblia diz assim, é mistério que o escândalo venha, mas ai daquele porque o escândalo vier. Amém? Você confessou seu pecado para o líder ou para um irmão que você confia, né? Louvado a Deus. E aí, de repente, ele saiu com o seu nome lhe envergonhando e lhe escandalizando. Então, irmão, ele vai pagar caro porque ele foi escandalizar algo que você confiou conversar com ele. Tenha certeza, porque a mão de Deus irá pesar insomavelmente sobre a vida de quem pratica tal ato. E a Santa Ceia, se você não tomar, você está dizendo para todo mundo que você está em pecado. É para isso que serve a Santa Ceia, no lado material. Aí depois, esse irmão é doido, esse irmão conversa cada coisa, irmão. Seja sincero, irmão. Ah, não, é porque tem uma igreja ali que é toda rica, olha, a igreja de pobre é essa, igreja de rica é aquela, igreja de pobre não vai. Não existe isso não, irmão. Existe templo que as pessoas capricham, deixa bem bonito, aquele negócio todo iluminado, um palco bonito. Mas é o mesmo Deus, irmão. É o mesmo Deus que opera em todo canto. É o mesmo Deus que opera em todas as reuniões, onde tem uma assembleia, onde tem pessoas unidas no nome dele. Ali ele está. É o mesmo Deus que opera naquela igreja da esquina, aquela igreja lá do fundo do quintal. É o mesmo Deus, irmão. É o mesmo Deus. Então, irmão, olha, mas eu não faço isso nunca. Se eu pecar, sabe o que eu vou fazer? Se eu pecar, irmão, louvado seja Deus. Tá aqui, ó. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Presta atenção, que vem dizer assim, ó. Se nós falarmos que estamos sem pecado, presta atenção, que é Bíblia. Se afirmarmos ou falarmos dizendo que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Confessarmos os nossos pecados
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele quem? Ele quem? Né? Você vai confessar os seus pecados a quem? Né? De ser pecador, eu sou e você é. Mas nós devemos confessar esse pecado a quem? Ao nosso irmão da igreja. Devemos confiar nos tempos de hoje. Nós devemos confiar num pecado provocado por alguém, ou mesmo num deslize nosso. Nós devemos confiar naquele irmão ou naquela irmã da nossa congregação, da nossa assembleia, aonde nós se une para falar do amor de Deus. Eu posso confiar mesmo nessas pessoas? Irmão, isso é difícil. Amém? Mesmo que você tenha aquele amor, seja aquela pessoa, sabe, muito religiosa, muito cheia de Deus, mesmo que você pode ser, mas o outro não é. Você vai contar o seu pecado para ele ou para ela? Você vai ser motivo para fofoca, para contenda, para perseguição, para gaiofa, para mangação. Você vai ser motivo para um grande escândalo. Amém? Glória a Deus. Nós temos que confessar o nosso pecado somente a Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quando a Bíblia diz confessarmos os nossos pecados, uma vírgula, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele quem? Ele quem? O teu amigo da igreja? A tua amiga da igreja? O teu amigo de parceiro? Hein, irmão? A Bíblia está dizendo, irmão, confessarmos nossos pecados, vírgula. Ele é fiel e justo. Quem é esse que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados? É o nosso irmão? É a nossa irmã? Não, olha, é Deus. Você tem que se ajoelhar na sua casa, num cantinho reservado, e ali você vai se humilhar, contando para Deus a situação, que também não é preciso, que Ele já sabe, mas quando Ele pede para que nós confesse o nosso problema com a nossa própria boca, então por esse motivo é preciso de saber. Ele já sabe que nós pecou, nós abominou, nós mentiu, nós preparou, nós fez tudo que não era preciso fazer. Amém? Ele já sabe que nós fez. E Ele sabia antes de nós fazer, Ele já sabia que nós ia fazer. Amém? Glória a Deus. Mas é preciso nós confessar. Então, para Ele quem? Deus, que Ele é o nosso perdoador. Ele quem tem o poder de perdoar os nossos pecados e não nos leva a escândalo algum. Então entre no seu aposento, entre no seu quarto, num canto reservado, chega lá, você vai falar com Deus, confessar com a sua boca o grau do seu pecado e o que lhe aconteceu, porque Ele é fiel para te perdoar. Amém? Aí sim. Agora você conversar para seu amigo fulano e bertano, será que você conhece o coração dele? Será que você conhece, ou você só conhece o dia a dia do que você vê, o comportamento dele ali? E o coração dele você conhece? Para você confessar o seu pecado? Se for uma coisa gravíssima, e ele sair espalhando para um e para outro, chegar na mão de uma pessoa cheia de demônio, e a pessoa pegar você, materialmente falando, conseguir te arrastar e te matar, acabar com a tua vida. Então, irmão, vigie, que tem muitos pecados que a gente comete, muitos delitos que a gente comete, que é provocado, é preparado por alguém. Amém? Isso, irmão, eu estou falando por experiência própria, porque o próprio Deus já me revelou muitas situações dessas. E quando Deus me revelou, amém? Quando Deus me revelou, isso aconteceu em matéria, se materializou e aconteceu comigo. Eu sei o que eu estou dizendo para você. Amém, irmão? Então, irmão, não conte seus pecados para ninguém. Não conte, entendeu?
E a Santa Ceia, ela tem o lado espiritual e tem o lado material. Por você não tomar aquela Santa Ceia, não quer dizer que você pecou ou abominou, não. Você não é obrigado a ingerir nada na sua boca. Você não é obrigado a ingerir nada. A Bíblia não obriga você a ingerir nada. Amém? Não obriga, entendeu? O que está lá na Bíblia, aquilo ali é uma estratégia para que o líder, ele venha saber como é que se encontra o seu estado todo mês. Veja que é todo mês que a Santa Ceia é realizada. Todo mês tem o dia de se ver a Santa Ceia. Então, todo mês o seu líder precisa saber como é que você está. Então, é através do ato simbólico que você vai dizer para ele, para todos os irmãos que estão ali dentro, como é que você está. Então, se você não tomar, você vai ser um alvo de perseguição, de interrogação, sabe, de grau insomável. Amém? Então, quando acontecer isso, entre no seu quarto e vá conversar com Deus, porque somente Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Amém? Mas, irmão, eu pequei ontem, pequei hoje. Irmão, você pode até pecar amanhã também. É por isso que o Senhor deixou lá em Pedro. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Aqui, ó. Louvado seja Deus. Aqui é em Mateus. Mateus no seu capítulo 18. Amém, irmão? No seu capítulo 18. Glória a Deus. Preste atenção, irmão. Compartilhe. É a verdade. É a verdade, viu? Mateus capítulo 18, versículo 21 e versículo 22, que vem dizer a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro perguntando a Jesus. Jesus respondendo então a Pedro, disse: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você entendeu agora? Você entendeu? Então, o Senhor, Ele está pronto para nos perdoar sempre. 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Pedro perguntou: Senhor, eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Aí o Senhor disse: não, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. Amém? 70 vezes 7 significa perdoar sempre. Entendeu? Perdoar sempre. Glória a Deus. Então, Jesus, ele multiplicou a soma de Pedro por 10 vezes. Por 10 vezes. 10 vezes 7 é o equivalente a 70. Então, o Senhor multiplicou por 10 vezes. Então, o que foi que o Senhor quis dizer para Pedro? Pedro, não devemos perdoar somente 7. 7 vezes não, é pouco. Devemos perdoar 70 vezes 7. Significa sempre. Perdoar sempre. Não conte os seus pecados para pessoas de igreja. Não conte o seu pecado para pessoas que estão nocivas a pecar também. Nociva a pecar. A qualquer momento pode pecar, pode falhar. Entendeu? Conte para o Santo dos Santos, leão da tribo de Judá. Conte o seu pecado para Deus, porque Ele sabe e Ele é fiel. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ele é fiel, poderoso para perdoar tantas vezes você peque. Só que tem que ter vigilância. A Bíblia diz
amém? Que o cair é do homem, o levantar é de Deus, e quem está em pé, cuide para que não caia. Então, irmão, não é porque existe essa palavra que você vai brincar de pecar, entendeu? Não é porque existe essa palavra que você vai brincar de pecar, porque a Bíblia, a palavra da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, amém? Ela é juiz, amém? Ela é juiz, ela é advogado e também é juiz, amém? Ela é advogado, também ela é juiz. Ela livra, ela te livra, também te acusa, amém? A Bíblia, ela acusa e te livra e acusa. Por esse motivo que muitos dizem que a Bíblia é uma espada de 2 gumes, ela corta subindo e corta descendo. Por quê? Porque ela é amor e é justiça. Você aprendeu agora? Então compartilhe, amém? Compartilhe os vídeos desse ignorantão aqui, que está dando para você uma visão real e verdadeira. Aqui eu não sei contar história, nem sei contar negócio de teologia, nem de doutorado, e nada desse negócio comigo aqui. Nada desse negócio. Então é desse jeito, é simples assim. Não precisa ser muito rico, ser muito titela, muita coisa. Não precisa não, irmão. Deus não quer isso não. Deus não quer. Olha, o Filho de Deus nasceu na manjedoura, irmão. Um exemplo maravilhoso de humildade, irmão. Não precisa tanta coisa não, irmão. O povo tem gente que parece até um pavão de tanta pintura, tanta coisa. Que bagunça é essa, irmão? Que bagunça! É por isso que muitos se titulam o dono do mundo, se titulam o juiz, se titulam o poderoso, se titulam por causa de aparência, irmão. Por causa de aparência, é verdade. Vá por mim, é verdade. Amém? Eis-me aqui o teu irmão que ora pela tua vida. Eu oro pela sua vida. Não preciso lhe conhecer, amém? Que Deus te abençoe. Eu sei que você não vai compartilhar esse vídeo. Eu já sei. Você nem vai compartilhar, nem vai se inscrever nesse canal, você não vai deixar joinha, você não vai deixar comentário, porque você diz que eu sou doido, mas saiba que os loucos também não vai errar o caminho do céu não, rapaz. Vamos embora.